Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, e nós vamos ler o versículo 13, vamos ler os primeiros 6 versículos deste livro maravilhoso, e hoje nós iremos meditar sobre o seguinte tema: uma fonte aberta. Zacarias, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos deles, e não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o gerara, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. Naquele dia, se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão, quando profetizar, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Vamos orar? Senhor Deus, fonte de toda a verdade, diante de Ti, ó Senhor, eu me coloco como um vaso frágil, Senhor. E a nossa expectativa é que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, possa falar à Tua igreja, ó Deus. É a Tua voz que queremos ouvir. Purifica, Senhor, os meus lábios, submete o meu coração à cruz de Cristo. Faz com que a Tua palavra corra livre e poderosa e eficaz, quebrando os corações de pedra, edificando os Teus eleitos e chamando pecadores, o Senhor, ao arrependimento. E exaltando unicamente a glória do Cordeiro. Que eu diminua, Senhor, e Cristo seja tudo em todos. Te suplicamos, ó Deus, por Jesus Cristo, o nosso grande e supremo pastor. Amém. Fontana di Trevi, em Roma, talvez seja a fonte mais famosa do mundo. Construída no século XVIII, esse estilo barroco impressiona pela sua grandiosidade e beleza. Milhões de pessoas passam por ali todos os anos. Muitos param para contemplar, tirar fotografias, seguindo uma antiga tradição, lançar moedas em suas águas na esperança de que isto lhe traga sorte. Mas, por mais bela e impressionante que seja aquela fonte, ela não pode fazer nada além de encantar os olhos. Ela não pode mudar o coração humano. Ela não pode remover a culpa. Ela não pode purificar a consciência. Não pode tratar do problema mais profundo do homem. Isso nos leva, então, a uma realidade muito séria. O maior problema do ser humano não é falta de sorte, nem as circunstâncias desfavoráveis. O maior problema do homem é o pecado. A culpa diante de Deus e a impureza que contamina o coração. E a pergunta inevitável é: onde isso pode ser tratado? Pois bem, nesta manhã, com a ajuda do Senhor, eu quero, por assim dizer, tomar vocês pelas mãos e conduzi-los a uma outra fonte. Uma fonte que não foi construída por mãos humanas,
nem mesmo está localizada em qualquer cidade deste mundo. Eu me refiro a uma fonte revelada pelo próprio Deus. E é essa fonte que é apresentada aqui pelo profeta Zacarias. No versículo 1 ele diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para o pecado e para a impureza. É para esta fonte que nos voltamos agora, mas para compreendermos então corretamente o significado desta gloriosa promessa, precisamos primeiro considerar o contexto em que ela foi dada. O texto que vamos considerar está profundamente conectado com aquilo que Zacarias havia anunciado no capítulo anterior, portanto, capítulo 12, que nós consideramos domingo passado. O Senhor promete derramar sobre eles, sobre o povo, um espírito de graça e de súplica. Por meio dessa ação, então, que é soberana, o povo é levado a olhar para aquele que foi transpassado. E esse olhar, então, é um olhar transformador da graça, porque o povo passa a ver aquilo que até então eles não tinham visto, ou seja, aquilo que lhe era comum, ou indiferente, agora passa a ser profundamente pessoal. Eles reconhecem finalmente a gravidade do seu pecado, a sua participação naquilo que aconteceu com aquele que foi transpassado. Eles olham para o transpassado e dizem assim: a culpa foi minha. Há um verbo interessante nesse texto, trazido por transpassar, darkar, o verbo hebraico, que aponta para um ato violento. No entanto, é o próprio Senhor que se identifica com aquele que foi ferido. E o resultado deste olhar é lamento. Zacarias então descreve esse lamento com imagens fortes e intensas, como um choro dos pais pela perda de um filho único, um lamento nacional pela morte de um bom rei. Trata-se então de uma tristeza profunda e uma tristeza também pessoal. Ela é coletiva, mas ela também é pessoal, abrangente. Ela atinge cada família, cada indivíduo. Assim, ao final do capítulo 12, encontramos o povo de Deus em um estado de profundo quebrantamento. Mas a mensagem não termina em lamento. O mesmo Deus que fere o coração com convicção de pecado é o Deus que provê remédio para o pecado. Aquele que leva o povo ao reconhecimento da sua culpa não o abandona nesse estado. Ele não deixa esse povo prostrado, em desespero, mas age em graça para tratar aquilo que foi revelado. É sempre assim. Quando Deus dá convicção de pecado, dá também fé para olhar para Ele e encontrar a cura. É exatamente neste ponto que Zacarias, capítulo 13, a partir do versículo 1, vai então se apresentar. Note o texto de quebrantamento para a provisão divina, da consciência do pecado, para a resposta de Deus ao pecado. O texto ele tem essa passagem, tem um quebrantamento e passa para a provisão divina. Da consciência de pecado para a resposta de Deus ao pecado. E então é nesse cenário que o povo, consciente de sua culpa, necessitando então de purificação, é que ele recebe então esta promessa maravilhosa de uma fonte aberta. E é à luz dessa promessa que queremos considerar o nosso texto nesta manhã sob o tema Uma Fonte Aberta, e vamos fazer isso observando apenas dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, a necessidade crucial desta fonte, versículo 1. E do versículo 2 ao versículo 6, em segundo lugar, o poder purificador desta fonte. Com isso em mente, voltemos agora ao versículo 1 e consideremos por que esta fonte é tão necessária.
Deus já havia provido, dentro da antiga aliança, um meio pedagógico e provisório para lidar com o pecado. O povo, depois que foi tirado do Egito, e foi levado então para a Terra Santa, eles agora pertenciam ao Senhor, foram libertos, mas esta liberdade não os livrou da presença do pecado. Deus então providenciou um meio para lidar com isso. Os sacrifícios, o templo, os sacrifícios, na verdade, que era realizado no templo, e diariamente, de um modo especialmente solene, no dia da expiação, os sacerdotes ofereciam diante de Deus cordeiros, bodes, novilhos e outras ofertas prescritas pelo próprio Deus na lei. O altar queimava continuamente, e por meio daquele sistema sacrificial, o Senhor então estava ensinando ao seu povo uma verdade central. O pecado é algo tão grave, mas tão grave, que exige morte. E no dia da expiação, então, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre o bode, simbolizando a transferência de culpa do pecado do povo. Então, o sangue era levado para dentro dos santos dos santos, além do véu, e aspergido diante do propiciatório. Tudo isso tinha um profundo significado. Deus estava mostrando de forma visível e solene que o pecado não é uma falha leve, não é um defeito pequeno, de só menos importância. Como diria mais tarde o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. Era como se eu estivesse dizendo, era isso que vocês mereciam, mas pela minha graça, pela minha providência, outro inocente está sendo morto por causa do pecado de vocês. Apesar de estarem livres, apesar de receber as leis, a legislação, a revelação, vocês ainda são pecadores. E isso era constantemente lembrado. Ao mesmo tempo, todo esse sistema também apontava para a sua própria insuficiência, ou seja, a insuficiência do sistema. Aqueles sacrifícios eram reais, mas não eram finais. Eram eficazes dentro da administração cerimonial da antiga aliança, mas não possuíam em si mesmo poder para remover o pecado de forma plena e definitiva. De tal modo que o autor aos Hebreus, mais tarde, vai escrever a respeito deste sacrifício, lá no capítulo 10 da sua epístola, do versículo 1 a 4, e ele diz assim: a lei, tendo apenas a sombra dos bem-vindouros, jamais pode pelos mesmos sacrifícios, repetidos, continuamente, aperfeiçoar os que se aproximavam. Se aquele sacrifício pudesse resolver o problema, de modo final, teriam cessado. Mas, em vez disso, ano após ano, eles traziam recordações de pecado. E a razão é esta: é impossível, diz o autor dos Hebreus, que sangue de touros, bodes, remova pecados. Portanto, o próprio sistema sacrificial apontava para uma necessidade profunda. O povo precisava mais do que uma repetição litúrgica. Precisava mais do que símbolos. Precisava de um meio verdadeiro e eficaz de purificação. Precisava de uma provisão divina que tratasse o pecado em sua realidade mais profunda diante de Deus. E é exatamente neste ponto que Zacarias 13, versículo 1, se torna tão precioso. Leia de novo comigo. Naquele dia, aqui um marcador de tempo, há um período específico da história, que mais tarde o apóstolo Paulo vai chamar de plenitude do tempo. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover pecado e a impureza. Ele nos apresenta aqui uma fonte, não uma fonte qualquer, mas uma fonte aberta. Essa fonte, diz o texto, é para remover o pecado e a impureza. Ele usa aqui dois termos que são cuidadosamente escolhidos, que amplia então o alcance desta promessa, e é muito importante, que não podem ser ignorados. Ele usa a palavra
ratá, que em muitos contextos designa tanto pecado quanto oferta pelo pecado. Mas qual é a nuance desta palavra em hebraico? Porque a gente usa pecado, nós costumamos usar pecado muitas vezes, a sociedade em geral, e às vezes isso contamina também a linguagem do cristão, usa a palavra pecado de maneira muito vaga, quase como um sinônimo de comer um pedaço a mais de bolo de chocolate, ou cometer um erro bobo no trânsito. Pois é, banalizamos o termo, mas no original, ratat carrega um peso jurídico gigantesco, aponta para uma culpa objetiva. Pense nisso como uma dívida astronômica. E você está em um tribunal de justiça para pagar esta dívida. Ou seja, não é sobre como você se sente, como eu me sinto, não importa o que você sente, se você se sente culpado ou não. Se acha que está tudo bem, não importa. Legalmente, diante da lei, você é um culpado. Se você chegar diante do juiz, você cometeu um crime, você chegar diante do juiz e dizer assim, eu sinto que eu não sou criminoso, isso não vai resolver nada do seu problema. Então, esta palavra apontava para isto, uma culpa legal. Não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com a condição legal diante de Deus. Uma condição objetiva de ser réu perante o Criador. O termo aponta para uma realidade objetiva da transgressão. Embora o homem não se sinta culpado, ele de fato é culpado diante de um Deus santo. Alguns pagãos têm essa sensação. Na verdade, todos sabem que alguma coisa está errada, embora não admita. Alguns chegam, inclusive, a declarar isso em suas obras literárias, afirmando, então, que, de fato, por exemplo, Kafka, um escritor bastante conhecido, pagão, mas escreveu em uma das suas obras dizendo assim, não importa o que façamos, a sensação de culpa sempre nos acompanha. E ele escreveu um livro extraordinário chamado O Processo, e a personagem principal era acusada de alguma coisa, ele não sabia do que, mas ele sabia que ele era culpado. E no final do livro, eu vou dar um spoiler aqui, ele morre, ele é condenado. Ele não sabia exatamente porquê, mas ele sabia que tinha feito alguma coisa. Essa é a sensação dos homens. Embora diga que não se sente culpado, não sente a necessidade de um Salvador, mas o fato é que a sentença continua. Culpado. Então, é isto que esta palavra significa, usada aqui por Zacarias. Mas ele usa outra palavra também. A palavra Nidan, que carrega a ideia de impureza, contaminação moral e cultural. Frequentemente o Antigo Testamento, essa palavra no Antigo Testamento, ela era usada para descrever aquilo que torna alguém impuro, impróprio diante de Deus, na presença de Deus, sobretudo no contexto do culto. Se a primeira palavra lidava com o tribunal, a segunda palavra, lidar com o santuário. Nidan é a contaminação moral, aquilo que polui o indivíduo por dentro, a corrupção do caráter, o que torna a pessoa totalmente inadequada para estar na presença de algo tão puro e sagrado. O diagnóstico humano é uma crise dupla. A pessoa está legalmente condenada em um tribunal por causa da infração à lei e, ao mesmo tempo, é moralmente contaminada, suja e incapaz de se aproximar de Deus. O pecado faz duas coisas simultaneamente. Ele condena o homem e ele corrompe o homem. Pense assim. Se um juiz apenas perdoasse a sua dívida legal,
e dissesse: você está livre. Mas se você continuasse com uma doença contagiosa e terminal, o seu problema principal não estaria resolvido. Você morreria, livre das dívidas, mas morreria do mesmo jeito. Da mesma forma, tentar limpar a própria conduta através de boas obras de caridade para curar uma doença moral, sem cancelar a dívida que temos para com Deus, uma dívida legal gigantesca, do passado, do presente e do futuro, não resolve nada diante do tribunal. Não dá para pagar a hipoteca da casa só limpando as janelas. O ser humano não precisa somente, na verdade, ele não precisa de um consolo psicológico, ou mesmo de melhorar as suas atitudes, como um determinado tipo de evangelho moderno prega. Ele não precisa só disso. Ele precisa de uma provisão divina que resolva as duas coisas: a culpa e a impureza. É aí que entra esta maravilhosa fonte de Zacarias. Ela é a única que promete tratar essas duas frentes: a culpa e a impureza, de uma só vez, de forma definitiva. E é por isso, então, que a promessa dessa fonte é tão abrangente e necessária. Ela trata da culpa, mas ela também trata da corrupção. Ela responde tanto ao problema do pecado, como uma ofensa diante de Deus, quanto o problema do pecado, como uma contaminação do pecador. Essa é precisamente a necessidade crucial desta fonte. Como eu já havia dito, o ser humano não precisa apenas de alívio psicológico. Não precisa apenas de consolo subjetivo. Ele precisa que a sua culpa seja removida, que a sua impureza seja lavada. Precisa de uma provisão divina que trate o pecado em toda a sua profundidade. E é por isso que Zacarias anuncia: há uma fonte aberta. Veja que notícia maravilhosa. O povo estava lá chorando, dizendo assim: agora eu percebo, eu realmente sou culpado. Eu sou um pecador, há impureza em mim, e agora? E Zacarias diz: espera um momento, eu tenho uma outra notícia. Há uma fonte aberta. Desse modo, então, Deus responde à necessidade mais profunda do seu povo. Essa fonte de Zacarias 13 não lidar com a sujeira externa, mas a impureza da alma. Ela não trata apenas daquilo que é visível, mas ela vai tratar daquilo que é mais profundo, aquilo que nos torna culpado diante de Deus. Ela é capaz de fazer aquilo que nenhuma outra fonte pode fazer: purificar o pecador completamente. Tornar aquele que é manchado pelo pecado, limpo, verdadeiramente limpo diante de Deus. Levá-lo a cantar como aquele antigo hino: mais alvo que a neve eu estou. Sei que estão dizendo por aí que não se pode mais cantar esse hino, mas nós cantamos. Mais alvo que a neve. Esta é a verdade. Isso nos leva então a considerar algo mais. Se Deus abriu uma fonte para purificar o seu povo, então qual é o efeito desta purificação na vida daqueles que foram lavados por ela? E é isso que o profeta passa então a mostrar no texto seguinte. E é o que nós vamos considerar em segundo lugar: o poder purificador desta fonte. Primeiro vimos a necessidade da fonte. Agora vamos ver o poder purificador desta fonte. Se no primeiro versículo, Zacarias nos mostra que Deus abriu uma fonte para o pecado, para a impureza, para resolver esse problema, nos versículos seguintes passa a mostrar o efeito desta purificação sobre o povo. A fonte aberta por Deus remove a culpa, mas ela também transforma o ambiente espiritual do seu povo.
Ela limpa, separa, perdoa, purifica a igreja, o indivíduo, daquilo que o corrompia. E é aqui que nós podemos ver, a partir do versículo 2, veja aí, versículo 2. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Deus sempre nos salva tanto da culpa quanto do poder do pecado. De modo que nunca poderemos ser perdoados sem sermos chamados para uma nova vida de obediência. Onde houve purificação de pecado, onde houve de fato perdão, também há purificação. A fonte aberta não serve para que o pecado seja tolerado. Ele vai trazer purificação real para o seu povo, para o povo de Deus. E é por isso que Deus declara que removerá 3 coisas da terra: o nome dos ídolos, os falsos profetas e o espírito imundo. Em outras palavras, o Senhor promete purificar o seu povo da idolatria, da falsa religião e das influências espirituais enganosas que sustentava ambas, tanto a idolatria como a falsa religião. Deus não diz apenas que reduzirá essas coisas, Ele diz que removerá. Os nomes dos ídolos seriam eliminados, de modo que eles não seriam nem sequer lembrados. Isso nos traz um padrão, nos lembra um padrão velho testamentário de purificação da terra. Quando Deus então santifica o seu povo, Ele também purifica o espaço que eles vivem. O Senhor não está interessado em uma religião mista, em que o seu povo retenha a aliança com Deus e ao mesmo tempo mantenha laços com ídolos, com a sua vida pregressa de pecado. Deus não está interessado nisso, e é por isso que quando Ele age não somente para salvar, para declarar justo, mas também para santificar. Onde há justificação, também há santificação. Veja, a santificação, ela não é aquilo que salva o homem, mas todos aqueles que são salvos, são declarados justos diante de Deus, estes também são purificados. É uma evidência de que ele foi então encontrado por esta fonte, foi agraciado por esta fonte. Os falsos profetas, aqueles que falavam em nome do Senhor, mas que levava o povo à incredulidade e ao pecado. É desses profetas que Zacarias está se referindo aqui, que está falando aqui. A falsa profecia, nós podemos ver aqui, não é um erro pequeno. O falso profeta é que fala em nome de Deus sem ter sido enviado por Deus. E profecia necessariamente não significa uma pessoa que recebe uma revelação direta, mas aqueles que falam em nome de Deus, sendo que não foi chamado por Deus. Neste caso aqui, ele usurpa a autoridade espiritual, de modo que ele produz confusão moral, ele mantém o povo em engano, e por isso a purificação do povo também exige a remoção de falsa palavra. Agora, o resultado dessa fonte é que a terra será totalmente livre da presença destes falsos mestres e do espírito imundo que o acompanha. O versículo 2 conclui dizendo que ele removerá da terra o espírito imundo. A expressão mostra que a falsidade religiosa, meus irmãos, não é apenas um problema intelectual, nem mesmo é uma variação, uma mera interpretação equivocada, mas possui uma dimensão espiritual. Há algo demoníaco, algo espiritualmente impuro por trás dessa oposição à verdade de Deus. Portanto, a purificação prometida por Deus atinge, além das práticas religiosas, ela atinge também
a raiz contaminadora que a alimenta. À luz disso é que devemos ler os versículos 3 a 6. No versículo 3, Zacarias descreve uma cena deliberadamente chocante. Ele vai nos dizer aí que quando alguém ainda profetizar, então seu próprio pai e mãe dirão a eles: olha, você não viverá. Obviamente uma referência à lei da antiga aliança, onde o falso profeta deveria ser morto. A ideia aqui é que mesmo os seus genitores, mesmo os seus pais dizem assim: olha, o que você está dizendo é mentira. Nós não queremos isso, rejeitando o seu ensino. Não é tolerante com o seu ensino, com o seu falso ensino, com a mentira religiosa, de modo que a mentira religiosa não encontrará abrigo nem mesmo dentro da própria casa. Quando Deus purifica o seu povo, Ele também muda a sua relação com o erro. O que era antes tolerado, agora passa a ser rejeitado. A espiritualidade mecânica passa a ser confrontada. A graça de Deus nos torna sensíveis à santidade, à verdade. O versículo 4 a 6, Zacarias diz que a religião falsa será desmoralizada, e de tal modo que os enganadores tentarão esconder o que realmente são. É esse tipo de fervor que está aí do versículo 4 ao versículo 6, que ocorre quando de fato a palavra de Deus, esta fonte atinge profundamente o coração. Diz assim que naqueles dias os profetas se envergonharão, cada um de sua visão, quando profetizar, nem mais se vestirão de manto para enganarem. Aqui o falso profeta, aqui o profeta Zacarias, ele descreve um colapso da aparência religiosa. O falso profeta não perderá apenas a sua influência, mas perderá também a sua máscara. O manto de pelos era provavelmente uma veste associada à imagem profética, uma aparência externa de austeridade, de autoridade e religiosidade. O problema é que esta veste, o uso dela era para enganar. A falsa religião gosta de sinais externos, de símbolos impressionantes, de aparência de piedade, porque sabe que o homem pecador, o pecador, até mesmo aqueles que são regenerados muitas vezes, se impressiona com aquilo que é externo, meramente externo. Então os falsos profetas fazem isso. E no dia de Zacarias acontecia exatamente isso, mas Zacarias diz: eles ficarão envergonhados. Quando Deus purifica o seu povo, Ele desmascara o que é apenas performance espiritual. Aqui uma palavra muito necessária para a igreja hoje. Não poucas as vezes nos impressionamos com aquilo que é meramente externo. Porém, nem toda linguagem religiosa é verdadeira. Se ela não reflete aquilo que o próprio Deus revelou na sua palavra, embora ela tenha aparência de piedade, é apenas mais um desvio, mesmo que tenha um ornamento bonito, mesmo que possa mostrar alguns resultados que podem nos impressionar, resultados muitas vezes de mudanças morais temporárias, ou o abandono de alguns vícios. Isso necessariamente não significa nada em si mesmo, se não está ancorado na palavra fiel do Senhor. O povo purificado por Deus precisa aprender a discernir entre o que é genuíno e o que é apenas indumentária religiosa a serviço do engano. Nos versículos 5 a 6, a cena continua. Diz assim: cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá: elas são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos.
Aqui o profeta, então, vai dizer que esses profetas, uma vez expostos e envergonhados, procuram agora negar a sua própria identidade. Ele tenta se apresentar como alguém comum, sem ligação com a função que antes ele reivindicava. As feridas mencionadas provavelmente se referem a práticas cultuais antigas, pagãs. Os ritos associados à falsa devoção, marcas do seu envolvimento anterior com a espiritualidade corrompida. Eles se cortavam quando confrontados. E essa ferida aí? Você está dizendo que não é um falso mestre? Você está dizendo que não é um profeta? E essas feridas aí na sua mão? Esses cortes comum em rituais de transes estáticos aos ídolos, aos profetas de Baal. Eles inventarão desculpa, dizendo: não, isso aqui foi na casa de um amigo, eu me machuquei numa briga. Muitos comentaristas entendem que casa dos meus amigos era um lugar de orgia, bebedeira, de modo que o falso profeta estava mais propenso a ser exposto como um bêbado e um libertino do que ser reconhecido como um falso profeta. Não pensemos, irmãos, que isso não tem muito a ver conosco, como se nos dias atuais não houvesse falsos profetas. Nós sabemos que há. Em nosso tempo, essa realidade se manifesta de forma igualmente perigosa e ainda, muitas vezes, sutil, muito sutil. Ela aparece em canais, por exemplo, no YouTube, em movimentos que prometem um cristianismo redescoberto. Como se após mais de 2000 anos de história da igreja, somente agora é que determinada verdade foi revelada. Olha, eu descobri uma nova maneira de a igreja então resolver ser revolucionada. Sofreu uma revolução, a igreja agora sim, nós descobrimos um método para a santidade, para resolver o problema do pecado. Isso tem sido muito comum em nossos dias. Aparecem heresias, na ressurreição de heresias antigas, frequentemente apresentada como nova linguagem, como, por exemplo, ataques recentes à doutrina da justificação pela fé somente, que é o coração do Evangelho. Manifesta-se também naqueles que desprezam a igreja visível, os chamados desigrejados. Quantas pessoas fazem esse discurso? Afirmam amar a Cristo, mas rejeitam a sua noiva, ignorando que não se pode separar a cabeça do corpo. Heresia antiga, sendo ressuscitada nos dias de hoje. Falsos mestres, falsos profetas. Vemos ainda aqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem, esvaziando o caráter santificador do Evangelho, reduzindo a uma permissão de pecado, a graça a uma permissão de pecado. Diz assim: não tem problema, Deus está interessado no seu coração, você pode viver uma vida de impiedade, não tem problema nenhum. Há também aqueles que, cada vez mais, uma mistura muito comum, que misturam o Evangelho à autoajuda, onde a mensagem da cruz ela é substituída por técnicas de bem-estar, realização pessoal, sucesso emocional. Diz assim: não, esse negócio de pregar o Evangelho, pregar teologia, explicar a Bíblia, você pega o texto da Bíblia e aproveita ele e traz ele para a realidade e dá uma palavra de ânimo desassociada da cruz. Mas como podemos animar a igreja a parte do Evangelho? Sim, é verdade, a palavra de Deus tem palavra de consolo, tem palavra de ânimo, não fala só de pecado, não fala só de juízo. Mas tudo isso, meus irmãos e irmãs, é a luz do Evangelho. Não está desassociado da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses falsos profetas proclamam questões de fé e prática, com base em uma sabedoria carnal, filosofia mundana, em vez de se ancorar na própria palavra de Deus. E muitas vezes é muito sutil. Por isso nós devemos nos apegar
cada vez mais a palavra da verdade. Paulo nos chama a atenção para isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias vãs, sutilezas, conforme tradições de homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. De acordo com Zacarias, uma marca inegável daquele que foi purificado por esta fonte é uma mudança profunda na sua relação com a verdade de Deus. O coração renovado já não se satisfaz com qualquer discurso religioso. Ele passa a discernir, a provar e a rejeitar aquilo que não procede de Deus. E surge no seu coração um anseio real pela verdade revelada. E não por novidades, por mensagens tão somente e puramente agradáveis, desassociadas da palavra. Ele tem sede da palavra fiel. Esse é o tipo de disposição que a purificação produz. Um coração que ama a verdade, que se submete a ela. E é exatamente isso que vemos também na palavra de Davi, no Salmo 119, quando diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Como eu amo a tua lei, Senhor. Talvez esta a maior necessidade da igreja em nosso tempo. Homens e mulheres lavados por esta fonte e que por isso amam a palavra de Deus. Vive sob sua autoridade. Rejeita tudo aquilo que não procede dela. Porque onde a fonte purifica, a verdade é restaurada. O povo de Deus volta a ouvir, a amar e a obedecer a voz do Senhor. Não perfeitamente, mas sinceramente. A verdadeira restauração prometida, agora eu já me encaminho para a conclusão. A verdadeira restauração prometida por Deus une inseparavelmente o perdão gracioso concedido por meio de uma fonte aberta e a purificação que remove o pecado e transforma a vida do crente até um dia em que ele finalmente irá brilhar como a luz. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas essa fonte não permanece apenas como uma promessa profética. Ela encontra o seu cumprimento concreto na história da redenção, quando Deus realiza aquilo que ele havia anunciado por meio do profeta Zacarias. E é à luz dessa promessa que o Novo Testamento nos permite contemplar, com plena clareza, que esta fonte já foi aberta. Na noite em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi traído, ele instituiu a ceia e declarou o significado da sua morte de forma inequívoca. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 28, ele diz assim: isto é o meu sangue, derramado em favor de vós, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ali, ele já apontava para aquilo que estava prestes a acontecer. Um sacrifício intencional, oferecido em favor de pecadores. Mas no Evangelho de João, o apóstolo nos conduz ao momento em que essa obra se concretiza. Quando Cristo estava na cruz, padecendo pelos nossos pecados, um dos soldados transpassou com uma lança, e João então faz esse registro que à primeira vista parece pouco significativo. Ele diz assim que logo saiu sangue e água. E o próprio evangelista então faz questão de ligar esse evento às escrituras do Antigo Testamento, dizendo assim: olharão para aquele a quem transpassaram, citando o profeta Zacarias. Voltando para esta profecia, ele está dizendo: olha, aquilo que foi prometido no livro do profeta Zacarias, que a fonte seria aberta quando o Senhor, quando este servo do Senhor, quando o Messias, o rei, fosse transpassado, agora está se cumprindo. A fonte foi aberta.
O que Zacarias anunciou em promessa do Novo Testamento revela em cumprimento. O sangue aponta para a expiação, a culpa sendo removida, a água aponta para a purificação, a impureza sendo lavada. Aquilo que os rituais da lei apenas prefigurava, o sangue para purificar e a água para lavar, fazia parte dos rituais da lei, encontra agora cumprimento definitivo no sangue derramado do Filho de Deus. Mas ainda há uma dimensão mais profunda. Ao morrer como representante substituto do seu povo, Jesus reúne em si os ofícios que o Antigo Testamento apareciam distintos. Ele, o rei prometido, o sacerdote que realiza a expiação e o próprio sacrifício oferecido. Nele, a purificação anunciada em Zacarias 13, do versículo 1 a 6, deixa de ser uma expectativa e se torna uma realidade efetiva. Essa obra se desenvolve dentro da história da redenção e encontra a sua expressão entre as duas vindas de Cristo, ou nas duas vindas de Cristo, para melhor colocar. Na sua primeira vinda, por meio da cruz, Cristo adquiriu redenção, a redenção do seu povo, a culpa tratada, uma nova realidade é inaugurada, o povo então é separado por Deus e para Deus. E por isso a igreja, como fruto então desta obra, é chamada a viver de acordo com esta nova realidade de purificados, de santos de Deus. Mas ao mesmo tempo, esta obra de purificação, de santificação, ela está sendo realizada. E vai chegar um dia, na consumação, quando Jesus Cristo voltar, aquilo que Zacarias descreve será plenamente cumprido. Não seremos mais seduzidos por nenhuma mentira, porque não haverá nenhuma mentira para ser seduzida, mas porque também o nosso próprio coração, a nossa própria alma será plenamente purificada. Seremos plenamente santos. Jamais haverá qualquer palavra de falsidade em nossos lábios, qualquer pensamento vão. Jamais seremos seduzidos por qualquer coisa má, pecaminosa. Estaremos para sempre com Ele. A falsidade, o pecado não encontrará mais lugar. E toda a maldade, toda a falsidade, tudo que de mal que existe nesse mundo, o problema do mal, que na verdade nunca foi um problema para Deus, será na história finalmente resolvido. No retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo isso, a palavra de Deus nos confronta de forma direta e pessoal. Nos chama então, esta manhã, a examinar o nosso próprio coração. Pergunte ao seu coração: que ídolos ainda ocupa espaço no seu coração? Que ideias influencia você? Ideias antibíblicas? Ou discursos? Que tipo de discurso que é contrário à palavra de Deus, mas por alguma razão você tem tolerado, mesmo sabendo que não procede da verdade de Deus, talvez por conveniência? Ora, aquele que foi purificado deveria passar a viver de forma que amasse ao Senhor e rejeitasse o engano, fosse zeloso, tivesse verdadeira sensibilidade espiritual, porque sabe o que é plenamente ofensivo à santidade de Deus. Sabe que o pecado não é algo tolerável. Trata-se de uma realidade tão grave que Deus não deixou o pecado sem resposta, mas Ele tratou de forma decisiva na morte do seu Filho unigênito. Por isso, considere seriamente a sua própria condição. Você tem tratado seriamente o pecado?
Você tem pensado neles com seriedade? Você tem refletido sobre a culpa que eles trazem diante de Deus? Você percebe o poder que ainda exerce sobre o seu coração? Você tem considerado estas coisas? E aonde isso tem lhe conduzido? Onde isso tem te levado? Ao ponto de você reconhecer: não há em mim confiança alguma, não há em mim segurança alguma, eu sou um pecador, culpado diante de Deus, digno da sua justa ira e condenação. Mas obviamente não pode levá-lo a ficar por aí, mas olhar para esta fonte que foi aberta. Olhar para esta fonte. Esta é a boa notícia. Por mais longe que você tenha ido, ainda há retorno. Você pode olhar para esta fonte, beber desta água, porque Deus abriu uma fonte, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e Ele de fato purifica os nossos pecados. O apóstolo João, na sua primeira epístola, diz assim: filhinho, estas coisas foram escritas para que não pequeis, todavia se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que nos purifica de todo o pecado. Há esperança para você. Há esperança para você. Sim, o sacrifício de Cristo providenciou aquilo que mais necessitamos: purificação verdadeira. É o próprio Cristo que declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha com sua culpa, venha com sua impureza, venha com o seu coração pesado, não venha confiando em si mesmo. Porque se alguém permanece confiando em si mesmo, em suas obras, em sua religiosidade, em sua experiência, como se estas coisas pudessem recomendá-lo diante de Deus, estar profundamente enganado. Nada disso purifica pecado. Nada disso pode torná-lo aceitável diante de Deus. Mas venha de mãos vazias, com o coração quebrantado e contrito, e a palavra de Deus não rejeita. Ele não rejeita aquele que se achega a Ele, de coração quebrantado e contido. Pequei, Senhor, pequei contra Ti, e contra Ti somente. Fiz o que é mal perante os Teus olhos, mas tem misericórdia de mim. Eu não quero mais viver sob as influências deste mundo. Eu quero viver para Ti, ó Deus. Me conduz pelas veredas da justiça. Essa é a sua oração nesta manhã. Esta fonte foi aberta. E para você que ainda não conhece a Cristo, venha a Ele, em arrependimento e fé. A fonte está aberta, Cristo está sendo anunciado. Todo aquele que vem a Ele, bebe desta fonte, nunca mais terá sede. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo disse: a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Você já se valeu desta fonte? Você já veio a Cristo em busca de purificação? Você está olhando para Ele com fé e somente para Ele? Ouça o chamado do Senhor nesta manhã. Creia em Deus. Deposite toda a sua esperança no Cristo de Deus. E seja reconciliado com Ele e purificado dos seus pecados. Que Deus o abençoe.